Boa noite para todos. É com imensa alegria que eu estou aqui ao lado de vocês. Há tempo que não bati um papinho, né? Mas vocês, todas as noites de terças-feiras, têm a grande oportunidade, a felicidade de ouvir a Mara, trazendo seus esclarecimentos, de ouvir seu Cláudio, né? Silvinha, Rita. Irmãos que se dedicam com amor a trazer uma palavra de conforto, né? Porque a vida é tão preciosa. Estamos no horário, agora sim. A vida é tão preciosa. E às vezes nós não analisamos a importância do que é a vida. Então, nessa noite, quero abraçá-los de coração aberto, agradecer ao meu Pai, que está no céu em toda parte, a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês mais uma noite, para dividirmos. Eu não quero a rosa perfumada só nas minhas mãos. Eu não quero que a mão que exale perfume seja só a minha. Eu quero que a tua mão seja o perfume que vai perfumar, fortalecer o coração sedento de amor, o irmão, a irmã, que transita pelos caminhos da vida, nos momentos da dor. Então eu quero dividir esse momento pedindo que o meu filho venha até aqui ao meu lado 1 minuto só. Esse é meu filho Marcos. Eu quero agradecer aqui a bênção de ser feliz em ter o filho que tenho, de ter os filhos que tenho e a esposa que tenho. Que nos momentos mais difíceis da minha vida, estiverem e estão sempre ao meu lado, me fortalecendo com uma palavra amiga, com apoio, que só nos fortalece. Então, a prece da noite, eu quero que você faça. Então, vou convidar todos a fechar os olhos por uns instantes, né? E agradecer a Deus pela oportunidade da vida, mais um dia vivido. Cada um teve o seu fazer do dia. E Deus permitiu que hoje, né, nós estivéssemos aqui reunidos. E num momento muito sublime, vamos falar em seu nome, Jesus. Essa proteção divina estar aqui presente, correntemente, os protetores de luz, harmonizando esse ambiente, serenando cada coração. E que durante essa palestra a gente seja balsamizado, que curas aconteçam, que a paz se restabeleça, que aquela mágoa que a gente vem às vezes trazendo, a preocupação diária, os problemas do dia a dia, aquilo que está lá no nosso íntimo guardado, seja anulado, seja esquecido, como um banho divino, um bálsamo de luz, caia sobre nós uma energia, como uma cascata divina, um banho de cachoeira espiritual, lava nosso perispírito, deixa leve, branco, sereno, Senhor, tratando todas as nossas enfermidades, restabelecendo a paz que viemos buscar, Senhor. Agradecemos pelo dia, pela saúde, e por mais difícil que seja, Senhor, estamos aqui, Pai, para aprender, para crescer, e rogar a sua ajuda, Deus, principalmente nas dificuldades, onde sozinho não somos capazes de vencer. Quantas coisas, quantas mazelas nós temos, tão difícil de superar. Sozinho não somos capazes, a gente erra, fala, não vou mais fazer isso, e em muito instante estamos cometendo o mesmo erro. É um processo de cura espiritual. E todos nós estamos nesse mesmo Pai. Nos mostra o caminho, Senhor. Nos transmita a paz. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença de todos vocês que chegam cansados de serviço, outros vêm dos seus lares.
aprender um pouquinho mais e ensinar também. Todos nós juntos. Obrigado pelo meu Pai, a saúde se restabelecendo cada dia mais. E essa casa espírita, Senhor, nosso celeiro de luz, nosso celeiro bendito, o hospital, Senhor, de cura. Muito obrigado. Que bênçãos aconteçam hoje, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, que maravilha, né? Podemos conversar, o nosso irmão e amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se nós falamos em Evangelho segundo o Espiritismo, senhor Alencar, ué, o Espiritismo não tem Bíblia? Tem. A Bíblia é um conjunto de normas espirituais. É um livro didático que vem às nossas mãos. E vem de etapa por etapa. Tudo que está dentro da Bíblia, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, por quê? Porque nesse livro chamado Bíblia está o princípio que vai nos nortear por uma estrada de luz desde que abraçamos e coloquemos em prática os seus ensinamentos. Mas por que, então, que se fala Evangelho segundo o Espiritismo? Porque a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, não foi criada. Se engana ou falta, talvez, de uma visão. Não precisa ser mais ampla, não. Que norteie mais a consciência do pensamento. Allan Kardec. Quem? Allan Kardec. Hippolyte Denisard Rivair. 3 de outubro de 1804. França. Lyon. Nasceu o mestre lyonês. Que nunca foi espírita. Porque como ciência, ainda não estava implantado o espiritismo. Mas foi a mola mestre, foi o botão que desabrochou para que a rosa pudesse florir. Então, através de Kardec, um estudioso, grande estudioso dos conceitos filosóficos à época, foi buscar conhecer por que existiam manifestações que a consciência espiritual não compreendiam ainda. Então foi se verificar que existia, além da matéria, uma força poderosa que faz reger o conceito de toda a força que motriz espiritualmente faz movimentar os planetas. Não é o planeta Terra só, os planetas da criação do nosso Pai. Então, eu fiz um pequeno apanhado no feijão com arroz para que a gente possa colocar parcialmente o assunto da noite. Então, eu estava falando para vocês sobre a Bíblia. E por que está na mesa espírita, então, o livro que se chama Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, vem trazer para nós
a possibilidade de conhecermos a vida além da vida, ou seja, a vida além da morte. Vem trazer para nós a grande oportunidade de abrirmos um conceito maior sobre o que é a vida. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas criadas pela mão de Deus. Espíritos em evolução. Espírito em evolução. E o corpo físico? Espírito, que é o ser inteligente, perispírito, que são laço fluídico, e corpo físico, perispírito, que é o laço fluídico que liga o espírito, que é o ser inteligente da criação, ao corpo físico, ao cordão espiritual, como se fosse um cordão que liga o espírito à matéria. Por quê? Porque a vida se professa no ventre, a parte física, que é o bebê que se manifesta na matéria física. Mas só que, para que ele possa existir, tem que ter um motorzinho. A mamãe cedeu o ventre para que pudesse gerar a matéria que está aqui fecundada, que somos nós. Agora, se não houvesse esse tripé, espírito, perispírito e matéria, nós estaremos vivendo? Estaremos. Só que um não ia ver o outro. Um não ia tocar no outro. A menos que materializasse. Então, precisava gerir a parte física, agora sim, que se fecundou no ventre, na beleza espiritual do mecanismo criado pelas mãos de Deus para nos conceder oportunidade, felicidade, alegria de saber que vivemos. Esta é a finalidade do Espiritismo. Abrir para nós um leque de visões, eu disse visões no plural, no coletivo. Não é divisão, de visões, em que a manifestação se faz presente em todos os campos da vida, através da energia espiritual, da força espiritual, do magnetismo espiritual, que está nos envolvendo em qualquer lugar que nós estivermos. Então, na sequência do estado de vida que o espírito tem que ter na sua caminhada, nós tivemos que, para estarmos no agrupamento, como estamos nesta noite, teríamos que ter o quê? Um encontro em conjunto. Então, precisou-se habitar um campo da criação divina, que é o planeta Terra. E quem viria habitá-lo? Espíritos em processo de evolução e que foram colocados neste planeta
chamado escola, e que está lá na Bíblia, desde o nascimento, na formação da espécie, de uma forma sintetizada, de uma forma de esclarecimento, de abertura dentro da visão espiritual da época. Na pessoa de quem? Quem é o princípio da criação? Quem é o primeiro ser que habitaram? Adão e Eva. Adão e Eva. Então estamos verificando que estamos diante de um conceito de vida, de formação genética, na visão espiritual da época. A visão espiritual da época entendia que o planeta era vazio e que os primeiros seres que vieram habitá-lo foi o Adão. Consequentemente, Adão, no espaço vazio, naquele mundão, imagina, vocês já pararam para pensar? Se tiver num lugar que tem muito barulho, como a turbina de um avião, a pessoa põe o dedo assim e fala, meu Deus do céu, parece que vai explodir. Mas experimente ficar dia e noite sozinho, num lugar onde você não tem com quem conversar, só o silêncio, dia e noite, vara dia, vem dia, vara noite. Não gera um estado de desgaste? Por quê? Porque o ser humano necessita viver em conjunto. Nós precisamos viver em conjunto. Então, o Adão da época estava sozinho também. Aí que entra o Espiritismo. Explicar e nos explicar a causa da formação da espécie, que eu não vou entrar em detalhes, mas colocar o assunto, que habita o planeta Terra, que é o masculino e o feminino. Masculino e o feminino, com uma visão. Através de Kardec, nós viemos verificar uma coisa. Que não tem espírito homem nem espírito mulher. Tem espírito. Agora, o corpo físico, que vai ser colocado à disposição daquele espírito, está dentro da necessidade que tem aquela alma que vai reencarnar ou encarnar, Porque reencarnar também é um termo clássico do Espiritismo. É o Espiritismo que tem e nos trouxe esse termo clássico, reencarnação. Não fugindo do assunto. E o que é reencarnação? É o retorno de quem encarnou. Por isso que nós falamos que Cristo é a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Por que o Verbo se fez carne? Porque não tinha uma visão mais ampla do que a vida espiritual. Então entendeu-se que Deus é aquela confusão na cabeça das pessoas, de certas religiões. Nas suas visões até agora, ainda não compreenderam que existe Deus, que é o Pai, Jesus, que representa o Filho, que é o nosso irmão maior,
e as almas em evolução. Então, o Adão, irmãos queridos, naquele mundo, vem sol, Adãozinho para lá e para cá, passa o dia todo, anoitece, amanhece. Então diz a Escritura que o nosso Pai, olhando aquele moço, aquele jovem lindo, né? Porque o ser humano é bonito, olha que maravilha. Não tem ninguém feio. A raça, a espécie. Por que raça? Porque são vários segmentos etênicos, etnias de várias composições. Como eu também disse para vocês, que não tem espírito homem nem mulher, com respeito e carinho. Tem espírito. Então, nessa reencarnação, eu precisei desse corpo. Esse corpo pode estar sendo habitado agora por um espírito que na vida passada foi mulher. Mas por experiência, por necessidade, eu tive que ter aquele corpo. Esta é a razão de momentos dos nossos queridos irmãos que têm os seus direitos de viver a vida dentro da necessidade espiritual, da evolução que o espírito precisa ter. Como eu também poderia ter nascido como mulher, e estar aqui, um espírito reencarnado, que na vida passada foi homem. Então vejam bem que o Adão precisava de uma companheira. E foi concedido a ele o direito de ter uma companheira. Então diz que caiu num sono profundo, né? E da costela do Adão foi feito o corpo da Eva. Então verifique aí a falta de entendimento do que é a grandeza do Pai. Se um Pai Criador, vamos falar só pela escala que nós temos mais ligada na parte geofísica do planeta Terra. Sol, depois vem Marte, vem Vênus, Netuno, Plutão. Olha a sequência de planetas. Só que nós temos milhões e milhões de constelações. Milhões e milhões. Que são bilhões de estrelas. Esse ser que criou esses mundos, isso é que nós podemos alcançar através dos aparelhos. E a parte que avança além da imaginação. Será que esse homem, se é que assim podemos processar, porque Deus é tido por muitas mentes um velhinho, cabelo branco que nem o meu, talvez um pouco mais barbudo do que a minha, sentado num trono, só vendo o que nós fazemos de errado para chicotinho. Né? Será que é isso? Será que Deus não teria um recurso para gerar a vida? Teria que pegar, arrancar uma costela com tanto sacrifício, decepar Adão para poder fazer a Eva? Mas são conceitos, porque eu comecei falando da Bíblia e estou saltando degrauzinho por degrauzinho só para a gente bater um papinho. Eu não peguei um tema, estou batendo um papo para a gente abrir a visão
que o Espiritismo é uma arma que é concedida ao espírito ter visão da grande oportunidade que é a reencarnação. Então o Espiritismo vem nos trazer um conceito filosófico de que a vida não se resume apenas numa passagem. Essa é a beleza que Kardec trouxe para nós. A oportunidade de entendermos a visão do que é a vida. Quem nós somos. Talvez a irmãzinha que olha para mim, com toda essa atenção que está tendo no que estou falando, pode ter sido um familiar meu do passado. Estão entendendo? Isso é grandeza espiritual. Mas só vamos compreender com mais detalhes, com mais entendimento, com mais visão, mais para frente. Porque a reencarnação, para quem não entenda, está no Velho Testamento, está na Bíblia. Mente em psicose. Mente em psicose. Ou seja, a tramigação de uma arma para um novo corpo. Era a visão da época. No monte, conversando com os apóstolos, Jesus recebeu a visita de Elias e conversou com ele na presença de todo aquele pessoal. Quando Elias se foi, se desmaterializou, foi perguntado para Jesus: mas não conversavas com Elias? Sim. E não diz as Escrituras que Elias está por vir ainda? Aí Jesus disse uma coisa interessante. Em verdade vos digo, que Elias já veio, já voltou, esteve entre vós, vós o crucificaste e não o conheceste. Ele estava se referindo a João Batista, seu primo, que batizava nas águas do Jordão. Estão vendo? Agora, se eu pegar e querer ficar com aquele monte de papel, não, isso aqui não, eu não acredito. Bom, porque eu não acredito, não significa que não haja uma verdade maior do que o meu entendimento? Ou será que toda verdade que se possa pensar está somente com o seu Alencar? Não. É como na casa espírita. Aí, eu estou batendo papinho com você, está quase em cima do horário. Mas ali nós estamos vendo o seu Cláudio conversando com o Heber. Eu estou prestando atenção, os dois batendo papinho gostoso. Que assunto gostoso que não está tendo ali. Essa mesma voz que está falando ali, vocês ouvem aqui na terça-feira. A Rita, a Silvinha, ou o irmão, a Mara, ou irmão ou uma irmã que venha trazer a mensagem do Evangelho, ou um papo saudável a respeito do assunto que traga a nossa paz espiritual. Então eu fiz esse pequeno tópico porque muitas religiões, elas dizem assim: eu não sou do Evangelho de Kardec, eu sou do Evangelho de Jesus. Mas se nós pegarmos qualquer livro espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os textos que estão ali dentro estão de uma forma resumida, sintetizada, para fácil interpretação. Mas ali está dentro dos conceitos que estão codificados dentro da Bíblia Sagrada. Por isso, irmãos queridos, leiam a doutrina. Pegam o Evangelho,
um tempinho ali, 5, 10 minutos, não precisa ficar se desgastando de leitura. Não, põe atenção, porque o Evangelho é uma obra que traz para nós um afago. As páginas do Evangelho, segundo o Espiritismo, está falando para nós assim, ó. Eu sou a luz da verdade. Dai-me a tua mão, que eu quero levar comigo todas as dores que te afligem. O Evangelho é o bálsamo que conforta. O Evangelho é a flor, é a rosa, é o botão que ao abrir-se perfuma a tua mão. O Evangelho é aquela planta que traz espinhos, mas te ensina a colher as rosas perfumadas, para perfumar as tuas mãos e embelezar o teu lar dentro do vaso que as colocares. Através do Evangelho, que nos mostra, irmãos queridos, que não adianta você guardar mágoa do teu semelhante. Estamos concluindo o assunto. É o perdão. É o perdão. Porque enquanto nós não aprendermos a perdoar, não seremos felizes. E as doenças que abrangem, que nos afetam, elas são consequência do saldo espiritual dos nossos comportamentos nesta vida ou nas que passaram. Porque as doenças ainda são provocações que são necessárias para nos chamar a atenção da corrigenda que nós temos que fazer em nossas vidas. Por que será que eu fiz essa cirurgia? Quadril, fêmur, pax, reencarnações passadas. Né? Quantas vezes será que esse pé não deu uma bica neguinho lá no tronco? Hein? Quantas vezes será que essa mão não ergueu de uma forma desastrosa contra o semelhante? Nada, irmãos queridos, para concluir o assunto, é por acaso. É por acaso. E muitas vezes, há necessidade de nós tomarmos do remédio mais amargo, porque aquele adocicado ainda não serviu. Então, é aquele amargo que vai nos curar. É como uma pessoa que está num vício. Com licença, com muito respeito, sem ferir corações, apenas para citar o assunto, mas sem ferir corações. Está envolvido na droga, no alcoolismo. Quantas vezes o pai, ou a mãe, ou a esposa, um amigo, quantas vezes ouviu falar, olha, deixa desse vício. Entrou aqui, saiu aqui. Porque quantas vezes nós repelimos um conselho? Quantas vezes nós repelimos uma palavra do irmão, de uma irmã, uma mensagem do Evangelho? Tem muito disso. Ah, você viu? Falou lá na frente, porque sabia da minha vida. Eu não sei por que fui falar com ele, não sei por que fui falar com ela. Não está vendo que aqui você recebeu um medicamento. Foi falado lá para você que você tinha que tomar este remédio aqui. E Deus é uma pureza tão grande que nos deu justamente o remédio que nós precisávamos tomar. Agora, concluindo, quem não vem por amor, terá que vir pela...
Mas ninguém passa imune e com uma condição. Ah, a ira de Deus. Opa, ira de Deus? Você está classificando Deus como aquele hominho que você criou na tua mente, barbudinho, sentado no trono, castigando? Deus não tem ira contra ninguém. Deus diz para mim, seu Alencar, que tem a alegria de estar conversando com vocês, eu estou fazendo um bate-papo. Estou me reencontrando com alegria com vocês. Estou os abraçando e agradecendo a Deus a felicidade de poder estar aqui, ainda ao lado de vocês. Mas tenha certeza de uma coisa: só a felicidade, só a saúde para aquele coração que perdoa. Não adianta você devorar livros e mais livros, se o seu coração está ainda endurecido. E não existe a igreja melhor nem pior. Não existe o centro espírita melhor nem pior. Existe como está a tua condição espiritual de entender e compreender a grandeza dos ensinamentos que contém aquela obra e colocar na tua vida. Então eu fecho dizendo para vocês: nunca despreze um conselho. Nunca despreze um conselho. Guarde aquelas palavras, porque o conselho é como uma semente de mostarda. A menor, muitas vezes, das sementes mostarda é menor. Só que tem uma coisa: mas ao brotar ela cresce, se torna uma árvore mediana que os pássaros conseguem fazer um ninho nas suas galhas. Agradeçamos a Deus à noite. Oremos pela paz do universo, que está precisando tanto de harmonia. E pela paz de todos nós nessa casa, onde houver uma alma em sofrimento, um gemido de dor, um lamento, esteja a presença de Deus a nos conceder a paz, a harmonia e a recuperação que todos nós precisamos para sermos um pouco mais felizes. Muito obrigado a vocês que vieram nessa noite. Eu estou substituindo o vazio, porque a Silvinha não teve como vir nessa noite. Parece que ela está meio dodói. Mas que Deus abençoe a irmãzinha. E meu muito obrigado a vocês pela presença. De coração aberto, como iniciei. Me ouviram com carinho, com atenção. Eu devolvo para vocês as pétalas da rosa que colhi, que vocês colocaram nas minhas mãos. Boa noite e uma salva de palma para todos vocês. Pode bater palma. Seu Cláudio. Agora o seu Cláudio vai fechar a noite para nós. Desculpa que eu passei um pouquinho do horário ali, viu? Passei um pouquinho do horário, me perdoe. Pode fazer fechamento. Senhor Jesus. Desse arrimo, precisamos dessa força. Obrigado, Jesus, pela oportunidade bendita de podermos vivenciar o Evangelho desta noite. Que as suas bênçãos infinitas nos guiem,
nos oriente e nos acompanhe, e que seu amor, Senhor, una os nossos corações hoje, Senhor. Faça-nos, Senhor, trabalhadores da tua jornada de amor. Não nos deixes, Pai amado, cairmos diante dos obstáculos que criamos para nós mesmos. E fortifica-nos para que esses momentos possam ser realmente úteis para o nosso dia a dia. Amém. Senhor, ilumina-nos a nossa caminhada. Que assim seja. Queremos te pedir também, Pai amado, as suas bênçãos para o nosso livro de oração. Que aqueles nomes ali colocados possam ser, Senhor, atendidos segundo a necessidade e o merecimento de cada um. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita de podermos vivenciar a presença do seu amor em nossos corações. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Que a paz seja em todos os corações. Amém. E que Jesus os acompanhe no regresso ao vosso lar. Amém. Boa noite.